escutar para ir aprimorando, para ir melhorando, porque só na igreja tem a pregação. Ele, Lloyd Jones, diz que a pregação é diferente de uma palestra. Uma vez um seminarista perguntou para ele: qual é a diferença de palestra e pregação? E ele disse: só que você está me fazendo essa pergunta, eu já percebi que você não sabe o que é pregação. A pregação é urgente, a pregação é necessária. Uma palestra também, mas não. A palestra pode ser dada a qualquer tempo, ela pode ser preparada de uma forma diferente. Ele coloca algumas diferenças, mas o que ele mais ressaltou foi a diferença da urgência e de que a palestra ela tem mais a ver com a informação intelectual e a pregação tem mais a ver com o coração, com o sentimento, com a vontade. Levar a pessoa a despertar a vontade, né? Desejo de fazer algo, de tomar uma decisão urgente. Então é importante nos prepararmos também para a mensagem, para pregar. Né? Nesse Café com Cristo, eu penso que é um dia também um pastoreio de pastores. A gente já faz isso há mais de 2 anos, 3 anos quase, na sede regional, os chamados a orar. Os chamados a orar é um pastoreio de pastores. Todos que frequentam lá sabem disso. Quando não eu, quando estou viajando o SD, sempre é uma ministração da palavra, sempre é um momento de reflexão, de orarmos juntos. Amém? Porque nós, vou usar a metáfora do automóvel, nós precisamos parar de vez em quando, parar de fazer um alinhamento e um balanceamento. Amém? E é o que a gente vai fazer agora, uma reflexão rápida neste texto, porque eu quero ouvir algumas palavras nesta manhã. Um alinhamento. E a gente geralmente precisa fazer um alinhamento quando nós percebemos que o nosso carro está puxando de um lado para o outro. Não é isso? Comendo pneu. Você me ajuda aí, os mecânicos, entendeu? Não entendo bem de carro, não é? Mas quando está puxando para um lado, precisa alinhar. O pneu está mais gasto de um lado que o outro, precisa alinhar. Tem mais alguma? Cada 6 meses e 5 mil quilômetros rodados. A cada 6 meses? Ou 5 mil quilômetros rodados. Recomendação do mecânico. Pois é, eu acho que já tem 6 vezes o nosso antigo. Não lembro bem o nosso anterior café. Então, hoje é uma manhã de alinhamento. Para a gente não ficar puxando para lado nenhum. Estarmos falando a mesma linguagem. Sabermos para onde estamos indo. A terceira região sabe para onde está indo. Amém. Acima de tudo para o céu. Mas está caminhando numa visão de mais unidade, mais avivamento e mais crescimento. Está caminhando numa visão de conquista de cidades, aqui no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. Amém? Sabemos para onde estamos indo. Queremos um crescimento de pelo menos 20% esse ano. Amém. Isso é muito alto. Isso está falando em números, está pressionando. Não, é só um desafio. Pressão, não tome como pressão. Amém? Desafio. A Bíblia fala em números. O Espírito Santo registrou números em Atos dos Apóstolos. 3.000, quase 3.000, depois quase 5.000. O Espírito Santo fez questão de fazer uma estatística, registrar números em Atos dos Apóstolos. Eu acho que a gente falar em números não está tão antibíblico assim. Nós vamos estar alinhando nossa visão, alinhando nosso propósito. E também balanceando, fazendo um balanceamento, meus caros assessores universitários. Balanceamento, o engenheiro Carlos ali visa. Para que é o balanceamento? Quando a roda está tremendo, quando tem alguma coisa ali que está. Carlos. O carro desalinhado, Sim. mesmo em curva, com baixa inclinação, o pneu canta. O pneu canta. Faz barulho. Mesmo na curva, com baixo, o carro desalinhado. Né? Faz barulho. Então, faz barulho, qualquer curvinha está fazendo barulho, está cantando. Né? Ele está desalinhado. Eu preciso balancear também para não tremer quando estiver em alta velocidade. Quando estiver realmente galgando uma velocidade maior, um desafio maior, está balanceado, etc. Vou ficar nessa metáfora aí. Então, nessa parada dos boxes, vamos ler Mateus 21. Mateus 21. A partir do versículo, deixa eu ver aqui no esboço, 28.
a parábola dos dois filhos. E diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Estou usando a versão revista atualizada. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Quando os 2 fez a vontade do Pai, disseram: o segundo, declarou-lhes Jesus. Então declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Jesus contou, se não me engano, 39 parábolas. Destas 39, 10 estão no livro de Mateus. E essa é uma delas. O público que recebia esta parábola era de líderes religiosos. Se não, vejamos o verso 23, que diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Aproximaram-se dele e ouviram estas palavras principais sacerdotes e os anciãos do povo. Esta é uma palavra dita primariamente ao público seleto, a líderes religiosos. Jesus está falando com os principais do povo, com os anciãos do povo, os principais sacerdotes. E ele conta a parábola dos 2 filhos. Jesus usava muito nessa dicotomia, 2 filhos, né? Depois, mais adiante, ele fala do filho pródigo e do outro filho que ficou em casa, e os 2 caminhos e outras coisas. Aqui nós temos, então, a parábola dos 2 filhos, que recebem o mesmo chamado: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vai hoje trabalhar na vinha. Eu e você recebemos um chamado, por isso estamos aqui. Amém. Por causa de um chamado divino. Não porque a Igreja Metodista Brasileira colocou uma placa, um cartaz dizendo precisa-se de pastores e missionárias ou de presbíteros, mas porque fomos chamados. Uma chamada do Espírito dentro de nós nos sacudiu e nos trouxe. É uma vocação espiritual. Fomos chamados por Deus. Amém? Então temos que cumprir o nosso chamado. E a igreja, a denominação, é o espaço institucional para se cumprir o chamado. E nós estamos aqui. Muito bem. O que mais me chama a atenção, dentre tantas percepções, e eu e você poderíamos fazer dessa narrativa alegórica chamada parábola, é a reação dos 2 filhos ao chamado. O primeiro, segundo a ordem proposta pela revista atualizada, o primeiro disse sim, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, ele disse a mesma coisa, mas, aliás, ele disse não, né? Recebeu o mesmo chamado, mas disse não quero, na minha versão. Depois, arrependido foi. Eu gostaria de fazer e perceber, e discutir, conversar com vocês rapidamente alguns discernimentos sobre cada um destes filhos, o que ele pode nos ensinar, o que isso pode significar para nós nessa reflexão desta manhã. Pensando sobre o primeiro filho, a ordem descrita pela revista atualizada, aquele que disse sim, porém não foi. Percebo que este jovem representa o entusiasmo inconsequente. Existe muito entusiasmo inconsequente em nossos dias. Um sim fácil, emocional, mas que não tem consequências práticas. Existem muitas pessoas tomando decisão, dizendo sim,
um turbilhão de emoções entusiasmadas, mas é um sim sem consequências. Eu chamaria de um sim fácil. Vai trabalhar hoje na minha vida? Sim. Opa, vai dar para fazer isso. E eu gostaria de pensar como têm sido os nossos sims e os nossos nãos nesta manhã, em nome de Jesus. Eu percebo ainda neste primeiro filho uma segunda lição, há uma segunda percepção, um segundo discernimento. Eu vejo aqui uma bela confissão. Sim. Sem atitude. A confissão é linda. Filho, você vai hoje trabalhar na minha vinha. Sim, a confissão é linda. É uma confissão que está em linha com a vontade do Pai. É um sim para Deus, é um sim para o Pai. Mas nós não devemos apenas nos acomodarmos a uma bela confissão. Louvamos a Deus pelo zelo do Ser Forte e da Igreja Metodista Brasileira com a ortodoxia, com a doutrina reta, com a palavra, com o ensino. Temos uma bela confissão. Pensamos que temos uma teologia extremamente equilibrada, onde se reconhece a soberania de Deus, sim, mas também a responsabilidade humana, onde se reconhece a graça de Deus, onde se reconhece o chamado de Deus, a graça preveniente de Deus, mas também se reconhece e se percebe a necessidade de uma decisão humana. Nossa teologia tem buscado este equilíbrio entre santidade e obras de misericórdia e ação social, e socorro ao próximo. Faz parte do DNA wesleyano. Mas uma bela confissão não é o bastante. Porque o primeiro filho tinha uma bela confissão, disse sim, mas não viveu, não praticou esta confissão. Percebo ainda nesse primeiro filho a tendência de dizer amém para tudo e só pensar depois. Tem gente que diz amém para tudo, mas tem gente também que diz amém para nada. Os dois extremos são perigosos. Esse primeiro filho representa os que dizem amém para tudo, mas só pensam nas consequências depois de terem dito o assim seja, o amém. É preciso pensar antes de dizer amém. Esse primeiro filho nos mostra esse entusiasmo inconsequente, essa tendência de dizer amém para tudo, essa linda e bela confissão, porém desprovida de prática, desprovida de vida, essa incoerência entre o discurso e a prática. Esse primeiro filho também nos mostra o que eu vou chamar de o obediente submisso. Ele é obedientemente submisso. Sim. Vai, vou. Faz, faço. Mas cadê ele? Não comparece. É o obediente insubmisso. Será que existe esse paradoxo? Essa contradição. Mas parece que existe. Aquela pessoa que diz sim para tudo, mas que não comparece em nada. É o primeiro filho. Sim, eu vou, pai. Mas na hora do vamos ver, cadê o garoto? O obediente e o submisso. Esse primeiro filho representa também os que jamais se arrependem. Ele não se arrependeu. Quem se arrependeu foi o segundo filho e disse não. O primeiro filho não se arrepende. Não arrepende de quê? Afinal de contas, ele disse sim. Ele assinou o credo. Ele fez o voto. Mas ele não percebe que suas ações são incoerentes com o seu discurso. Ele disse amém, mas não pesou as consequências. Esse filho nunca se arrepende. Ele está na ilusão de que o dizer é fazer, mas o dizer não é fazer. Olhemos para o segundo filho, para juntos
por pensarmos em algumas lições que o segundo filho pode nos ensinar. Percebe-se nesse segundo filho que disse: não quero. Não quero. Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Não. Mas depois, arrependido foi. Entre tantas questões que eu penso que a mente, a cabeça dos pregadores que me ouvem está trabalhando, já devem ter pensado em outras possibilidades. Dentre tantas possibilidades, a primeira que eu percebo é a capacidade deste segundo filho de reavaliar suas respostas. Ele tem a capacidade de reavaliar aquilo que ele disse, aquilo que ele diz. Ele reavalia, porque arrependido ele foi. Ele tem a capacidade de reavaliar seus posicionamentos, para ver se realmente ele está no caminho certo. Como é bom quando nós podemos reavaliar. Há uma frase sobre a reforma que eu gosto muito, que diz: igreja reformada sempre se reformando. E é assim. Wesley usa essa expressão quando ele fala da missão e da visão metodista, quando ele diz: a nossa missão é espalhar a santidade bíblica e reformar a nação. Igreja reformada sempre se reformando, e é claro que o metodismo também tem um dos seus pés lá na reforma. Amém. Obviamente, vem de lá, como a igreja anglicana e toda aquela herança da nossa herança, que vocês sabem bem, do pietismo, do arminianismo e na reforma também. Aliás, o coração de Wesley foi aquecido ouvindo a leitura do prefácio de Lutero à carta de Romanos. Glória a Deus. Num Gessel, que agora tem Gessel na minha casa, né? O pastor Taúfo, o pastor Denis, que tem cuidado lá de mim, da Lucimar, às sextas-feiras, se Deus quiser, nesta sexta teremos. E num desses encontros da sociedade, de grupos, Wesley tem o seu coração aquecido ouvindo a exposição de Lutero a Romanos. E é importante percebermos que nós precisamos sempre nos reavaliar. E quando nós sentamos juntos, estamos no retiro de pastores, no congresso, é o momento de Deus trabalhar, é o momento de parar na oficina de Deus, é o momento de ser realinhado, balanceado, quem sabe trocar uma válvula, trocar alguma coisa. Porque tem pessoas que nunca reavaliam. Houve um pastor que me disse há muitos anos atrás, no conselho de pastores que eu presidi, que ele nunca pedia perdão de nada. Eu fiquei muito preocupado com esse pastor. Muito preocupado. Eu falei: não, eu não peço perdão por nada. Eu falei: estou diante de Deus nisso aqui. Deus está na minha vida. Como é que o ser humano, seja ele pastor, bispo, quem quer que seja, pode dizer que jamais pede perdão? Inconcebível. Inconcebível. Esse segundo filho nos ensina a capacidade de reavaliar nossas respostas. Também nos ensina a capacidade de assumir os nossos verdadeiros sentimentos, de expressar a nossa crise. Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Não quero. Na versão atualizada que eu estou usando hoje, diz: não quero. Não quero. Não sinto. Não. E chocante, mas que verdade. Deus prefere muito mais um não sincero do que um sim falso. Não. Ele é capaz de assumir seus verdadeiros sentimentos, mas ele também, em terceiro lugar, ele é capaz de se arrepender. Arrependido foi. Não é como esse pastor que foi tão infeliz ao dizer isso. Deve que depois ele tenha arrependido. Se bem que quem nunca pede perdão, talvez nunca se arrependa de nada. Né? A
arrependido foi. Pastores, líderes, aspirantes, obreiros que estão aqui, arrependimento está na pauta de todo homem e mulher de Deus. Arrependimento é necessário. O arrependimento prepara o caminho do Senhor. Quem é você, João? João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o que é a voz que clamou no deserto? Arrependei-vos. João pregou o batismo de arrependimento. E a voz que clama no deserto é a voz que diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Esse é um princípio extremamente estratégico para o avivamento espiritual. Para que o avivamento chegue, é preciso preparar o caminho do Senhor. Como sinergistas e não monergistas, nós sabemos que tem a nossa parte. Não somos pelagianos ao imaginar que é só a nossa parte, mas tem a nossa parte nisso. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. É preciso preparar o caminho do Senhor, querido. A oração, o jejum, a humilhação, a minha comunhão, o conserto, isso tudo prepara o caminho do Senhor. Algumas pessoas querem mover de Deus na sua igreja, mas não sabem preparar o caminho do Senhor. E como foi que João Batista preparou o caminho para Deus chegar? Pregando arrependimento e batizando os arrependidos. O arrependimento prepara o caminho do Senhor. Como é bom quando um pastor, um líder, um SD, um bispo, seja quem for, é capaz de se arrepender e ir. Não quero, pai, não vou. O pai não diz nada. Mas depois, ele cai em si. Parece até aquele filho próprio. E arrependido, vai para a vida. E Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade do Pai? Foi o primeiro cheio de améns, cheio de sims, cheio de discurso? Ou foi o segundo? Foi o segundo. E compareceu na vinha. Ele tem a capacidade de se arrepender. Tem a capacidade de mudar a mente. Tem a capacidade de mudar de direção. E ele representa os insubmissamente obedientes. Nenhum dos dois é o ideal. Nem os desobedientes submissos, nem os insubmissos desobedientes. Os dois parecem uma contradição. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. O segundo filho nos ensina a capacidade de reavaliar a resposta, capacidade de assumir o que está sentindo, mas também a capacidade de mudar de ideia, de se arrepender, de dar meia volta. Essa capacidade de repensar decisões. Eu tiro algumas lições para a minha e para a sua vida. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que muitos estão realizando o ministério, um não oculto no coração. Disseram sim, mas estão vivendo um não. Qual é o seu caso? Qual é o meu caso? Com qual filho você se identifica e eu me identifico nesta manhã? Tem muita gente que disse sim, mas o coração está pulsando com um não. Qual é o nosso caso? Qual é o meu caso? Você é totalmente sim, ou você é meio sim, meio não? Qual é o meu? Qual é o seu? Qual é o nosso caso nesta manhã? Como está o nosso sim? Jesus disse num dos seus mandamentos: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Numa interpretação mais próxima ao original, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Precisamos ser gente de sim, gente de não.
Deus é Deus de sim e Deus de não. Paulo diz que nele temos sim para todas as suas promessas. Temos sim de Deus em todas as promessas. O leproso se aproxima do Senhor Jesus e pergunta: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E ele diz: quero. Sim. É o sim de Deus para quem quer ser limpo. Eu quero. Mas Deus também diz não. Os 10 mandamentos, se não me engano, 8 são nãos. Não do pecado. Deus é um Deus de sim, mas é um Deus de não. E nós também temos que ser líderes de sim e de não. Umas pessoas têm dificuldade de dizer não, outras têm dificuldade de dizer sim. Tem gente, como eu disse, diz amém para tudo, só pensa depois. E outros não dizem amém para nada, nem para Deus, nem para as coisas novas de Deus, nem para o agir de Deus. Mas é preciso saber dizer sim, dizer não. E aprender com o nosso Deus. E aprender com Jesus. Muitos realizam o ministério com um não escondido no coração. Disseram sim, mas estão vivendo um não. Nesta manhã Deus quer alinhar. Sim com sim, não com não. Em nome de Jesus. Que o sim seja sim. E que o não seja não. O não dado para Deus deve ser imediatamente trocado por arrependimento. Não, eu não vou. Arrependido foi. Se alguém precisa se arrepender nessa manhã, eis aqui o altar do Senhor. Eis aqui a casa de Deus. Eis aqui a igreja. O Senhor não tem dificuldade nenhuma com as pessoas que se arrependem. Ele tem dificuldade com as pessoas que nunca se arrependem. Ele não teve nenhuma dificuldade de perdoar Pedro, porque ele se arrependeu. E tantos outros casos que você conhecemos. Em segundo lugar, nós percebemos que o nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. E eu pergunto: como andam os meus e os seus sim? Eu até pedi para o pastor Edmar, a gente está aqui de prestar. Eu vou pedir que eles me ajudem aqui. Eu gostaria de lembrar de alguns sims que nós dissemos. Vamos lá para a cerimônia cerimonial de batismo. Vamos lembrar de alguns sims que nós dissemos diante de Deus. O sim do nosso batismo nas águas. Nós dissemos alguns sims naquele dia, não foi? Só para lembrar. Eu estou concluindo. Mas eu gostaria de ir lá no estatuto, lá nas cerimônias. Cerimônia de batismo, cerimônia de casamento, cerimônia de consagração a pastor. Como é que andam os nossos sims? Muito obrigado, pastor Lima. Tem sido um grande colega e ajudador aqui na terceira região. E aqui, a profissão de fé e batismo. Tem a primeira pergunta: credes em Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há? Sim, creio. Como é que anda esse sim? Crê mesmo? Crê mesmo? Parece óbvio, né? Perguntar para o pastor se crê em Deus. Pergunte se Jesus fazia perguntas óbvias. Jesus perguntou para um aleijado se ele queria ser curado. E Jesus fazia perguntas óbvias, eu não posso fazer. Porque tem aleijado que não quer ser curado. É, porque ser carregadinho para lá e para cá é uma delícia. Empurradinho para lá e empurradinho para cá. Papazinho na boquinha. Não quer ser curado, não. Tem gente que quer ser curado na igreja, não. Porque depois que é curado, é como Pedro diz para Enéas: arruma tua cama, jovem. Você não foi curado. Você já leu isso aí? Curado tem que arrumar a cama.
Você quer segurar